Bom dia para todos nós, boa tarde, que o Senhor nos abençoe em mais esse dia de evento, que nos sintonizemos aqui com a paz de nosso Mestre e amigo de todos os momentos, Jesus, que sintamos a presença divina por meio dos benfeitores espirituais que também se fazem presentes, e que assim todos nós possamos abrir o nosso coração como uma flor que se abre para recolher o orvalho da manhã, que assim também nos coloquemos recebendo todas essas bênçãos, todas essas luzes que a espiritualidade nos traz. Mais uma vez agradeço pelo carinho, pela oportunidade de estar aqui, esperando conseguir retribuir de alguma maneira na forma de reflexões que possam levar a cada um dos que aqui estamos a caminhos de mais paz, a caminhos de mais vida, vida abundante, que é a que Jesus nos propôs no seu Evangelho. Cerca de 11 anos depois da crucificação de Jesus, nós temos o martírio do primeiro dos apóstolos. O primeiro a partir, depois de Judas, seria Tiago Maior, irmão de João Evangelista. No mesmo pátio em que outrora Estevão encontrara o seu martírio, para ali havia sido levado Tiago Maior, em decorrência das movimentações do Sinédrio, daqueles que resistiam à divulgação da mensagem de Jesus, insuflando também a multidão, a turba, contra aquele ainda jovem pregador. Ele foi então morto, naquele mesmo pátio, pela espada, tendo ainda os seus despojos apedrejados pela multidão que se encontrava ensandecida. O apóstolo Pedro, que já se encontrava há cerca de 10 anos em imensas lutas na Casa do Caminho, acompanhou toda aquela cena à distância, com o coração dolorido. Coração de um pai que era, naquele contexto do cristianismo primitivo, especialmente em relação àqueles apóstolos tão jovens ainda. Ele volta para casa com o coração profundamente dolorido por aquela cena. No fundo, se lembrava das palavras de Jesus na última ceia, preparando-os para os testemunhos que estavam por vir. Mas ainda trazia no coração uma ponta de revolta. E é assim que naquela noite ele procura alguma das janelas da Casa do Caminho, olha para o céu estrelado e recorre à prece. Sentia uma imensa saudade de Jesus e perguntava a si mesmo: o que nos diria ele agora? O que ele nos falaria? Faz uma prece profundamente sentida, rogando a Jesus que lhes aparecesse, que lhes orientasse, como naqueles outros tempos. E qual não é a sua surpresa quando se vê mais uma vez diante do Mestre? Diante daquela mesma figura serena e doce de sempre, Simão não consegue naturalmente segurar as lágrimas. Curva-se sobre si mesmo e sente o impacto daquela presença. Diz ele mentalmente, na oração também havia dito: Senhor, por que tanta miséria? Nosso nome é pisado, nosso sangue é vertido, a calúnia nos acompanha a cada passo. Por que tanta dificuldade, Senhor? Jesus se aproxima dele, acaricia-lhe os cabelos e lhe diz: esqueceste, Pedro? Quem quiser seguir após mim, tome a sua cruz. Pedro, certamente, em ouvindo aquelas palavras do próprio Mestre, recordou-se de tudo o que haviam vivido até ali, de todas as lutas. Volta-se a Jesus e diz: não, Mestre, eu não renego a cruz. Porque vamos aprendendo que as nossas cruzes são os nossos troféus.
No entanto, Senhor, eu clamo contra os maus. Não reclamo da cruz, mas e estes que nos têm cercado os passos com tantas dificuldades? Que será deles, Senhor? Por exemplo, Jorebe, que ganhou dinheiro mentindo a nosso respeito. O que será dele? E Jesus diz: jamais amaldiçoes Pedro. Jorebe vai viver. Pedro então se lembra de uma outra figura. E Abinadab, que tem de todas as maneiras tramado a nossa perdição. O que acontecerá com ele? Jesus volta-se ao discípulo e diz: esqueçamo-lo em prece, Pedro, porque Abinadab também vai viver. E Joaquim, Senhor, que tem sido para nós um algoz, que tem nos perseguido de tantas maneiras, que será dele? Não condenes, Pedro. Joaquim há de viver. E Amós, Senhor, que nos tem caluniado, que tem mentido sobre nós, que será dele? Ouvidemos também Amós, Pedro, porque ele há de viver. Então ele se lembra de Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia, que esteve envolvido com o martírio de Tiago. E Herodes, o rei vil, que nos condena à morte fingindo não saber que nós servimos a Deus. Que será de Herodes? E então Jesus, arrematando as suas reflexões, volta-se a Pedro e diz: mais uma vez eu te lembro, Pedro, que aqueles que ferem ante a lei também serão feridos. E que aos que praticam o mal, basta-lhes o horror do remorso. Porque é o remorso suficiente, força suficiente, para amargar-lhes a própria vida, mais cedo ou mais tarde. Por isso, diante dessas criaturas, Pedro, lhe peço mais uma vez, que não condenes, porque eles viverão e pela própria vida chegarão a facear, chegarão a experienciar a dor das sentenças que lavraram contra si mesmos ante os mecanismos da justiça de nosso Pai. Ante essa resposta, Simão, mais uma vez profundamente emocionado, mergulha em pensamentos e quando dá por si, o Senhor não estava mais ali. Apenas a suave claridade do luar, iluminando aquela noite e também a Ele próprio. Certamente, essas palavras se gravaram naquele coração. E são as palavras que vamos buscar hoje para nortear as nossas reflexões em torno desses mecanismos da perfeita, da indefectível lei divina que preside, que rege a todos os destinos. Lei, claro, multifacetada, muitas faces, como um diamante poderíamos pensar. Uma lei una, uma lei que tem em si mesma unidade, mas que se manifesta de várias maneiras. E uma dessas principais faces ou aspectos da lei sobre os quais vamos nos deter aqui hoje é sintetizado para nós no Espiritismo como sendo essa lei de causa e efeito, sobre a qual Kardec e os Espíritos vão conversar conosco, nos instruir, desdobrar os aspectos dessa lei, o seu funcionamento, ajudando-nos a compreendê-la melhor, para que nos entendamos como parte disso, para que entendamos o porquê das nossas dores, dos nossos sofrimentos e os mecanismos de, conhecendo essa lei, os mecanismos pelos quais poderemos nos libertar, encontrar melhores caminhos. Então é o próprio Allan Kardec
que depois, no livro Céu e Inferno, quando trata no capítulo 7, da primeira parte, do Código Penal da Vida Futura, é ele próprio quem vai desdobrar o funcionamento dessa lei em 3 pilares fundamentais, que é, de certo modo, o que Jesus já nos trazia por meio daquelas orientações a Pedro e a todos nós. Pedro, a lei opera no transcurso da vida. Cada criatura que se afasta da proposta dessa lei, de amor, de bondade, estabelece uma série de acontecimentos, ativa determinados gatilhos, que induzem, então, a criatura a vivenciar as experiências necessárias para se reajustar perante essa própria lei. E esses mecanismos de funcionamento, o processo em si, poderá ser resumido em 3 pilares fundamentais, que são os que Kardec vai definir lá no livro Céu e Inferno: arrependimento, expiação e reparação. Então, aqueles personagens todos, de Herodes, a Joaquim, a Jorebe, todos, eles, aquele tempo, Jesus disse, viverão. Hoje nós diríamos, viveram. E onde estarão eles? Hoje. Porque certamente passaram, foram constrangidos a viver as experiências que por si mesmos construíram. Então, a lei divina é eminentemente sábia nos processos que efetua e cabe-nos compreender cada um deles, tanto meditando sobre a nossa vida, como as vidas que se aproximam da nossa. A gente vai tentar desdobrar cada um desses aspectos para que nós consigamos uma das principais conquistas, um dos principais avanços no que diz respeito à nossa relação com Deus e com a lei. E eu acho que aqui o Espiritismo atua de maneira muito propícia, de maneira muito eficaz, que é, primeiramente, remover de nossos corações quaisquer ideias de injustiça que poderão alimentar a revolta ante aquilo que vivemos. Uma vez que entendemos Deus em alguns dos seus atributos fundamentais, os que podemos por ora abarcar, como diz Kardec, não sabemos tudo o que ele é, mas já sabemos algumas coisas que ele não pode deixar de ser. E para que ele seja Deus, e esse é o raciocínio que Kardec constrói, por exemplo, no capítulo 2 do livro A Gênese, quando ele fala dos atributos divinos, e como ele usou os atributos para analisar todos os outros assuntos no que diz respeito ao Espiritismo. Para que ele seja Deus, o atributo de justiça nele tem que estar elevado ao grau máximo. Se houver uma falha, se houver alguma coisa que diminua ou que negue esse atributo, há um problema. O problema não estará em Deus, estará na nossa interpretação de Deus e dos mecanismos da sua lei. Se Deus, portanto, é justo, e se o sofrimento existe, há uma justiça no sofrimento, que é o que ele vai tratar no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E se a gente conseguir já enxergar a justiça nesses processos, para que não exista em nós revolta, para que não exista em nós resistência ao aprendizado ante as dores que vivemos, já é um passo, assim, dos mais louváveis, dos mais benditos, que os espíritos que nos acompanham há séculos certamente comemorarão. Então esse é um dos primeiros objetivos do Espiritismo, fazer-nos entender o processo para que não exista em nós revolta. Orgulho, que é o que nos fecha ao progresso, ao amadurecimento, à renovação. Por isso Jesus abre a lista das suas bem-aventuranças com qual delas? Antes do bem-aventurados os aflitos vem o quê? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres em espírito no sentido de humildade, de resignação, de reconhecimento do valor da experiência, por mais dolorosa que seja. Só esses se gabaritam para tornar a aflição uma fonte de bem-aventurança. Se não há humildade, se há orgulho, se há revolta,
se há fechamento, resistência. O sofrimento chega, mas não encontra a ambiência necessária em nós para fazer aquilo que é a sua função na criação divina. Função de despertamento, função de alerta, função de correção de rota, função de abertura, como um arado que abre, que lavra a terra, tornando-a mais fértil. Então, por isso, Jesus abre as bem-aventuranças com isso. Então, esse é o primeiro aspecto que nós precisamos entender, que o Espiritismo vai nos trazer muitos elementos para a gente poder entender. E também, o Espiritismo vai nos proporcionar muitas ilustrações reais, factíveis, do que é esse processo aplicado, in loco na vida. O Dr. Ricardo trouxe muitos exemplos. Quantos não encontraremos na obra espírita? André Luiz, Ivone Pereira, Divaldo Franco, mesmo lá Kardec no livro Céu e Inferno, quando ele trata das expiações terrestres, o caso de Marx, o mendigo, por exemplo, que é um dos mais conhecidos. O que os espíritos estão fazendo, gente? Para que não fiquemos só na teoria, arrependimento, expiação, reparação, para que entendamos como isso se traduz na vida, eles vêm nos trazendo casos. E os casos ilustram, tornam isso mais palpável, aproximam esses conceitos da nossa vida. Porque a gente vê isso se operando em nosso lar. A gente vê isso operando em um amigo, em uma vida, uma família conhecida. E essa ilustração traz ainda mais solidez para os conceitos sobre os quais vamos estudando. Então, dois dos pilares fundamentais do Espiritismo em nossas vidas, no que diz respeito a lidarmos com o sofrimento, com essa lei de causa e efeito. Ajudar-nos a entender os porquês, a justiça envolvida, tanto por meio da teoria como por meio das ilustrações, e naturalmente, a partir dos outros conceitos que nos traz, auxiliar-nos agora a usar essa lei a nosso favor. Porque nosso sofrimento surge quando dela se afastamos. Questão 614 do Livro dos Espíritos. Quando nos alinhamos novamente a essa corrente, a lei que antes nos alertava, que antes, entre aspas, nos feria para nos despertar, agora passa a atuar em nosso favor. Então, esses são os horizontes que nós gostaríamos de trazer. E a gente vai entrar mais detidamente em cada um desses aspectos: arrependimento, expiação e reparação. E aqui a gente volta no tempo, indo lá no Evangelho, para entendermos como a espiritualidade vai trabalhando conosco, em termos de evolução, à medida em que a gente vai tendo mais recursos. Primeiro, eles trazem sementes, eles trazem os princípios, muitas vezes mascarados, digamos assim, envoltos no simbolismo. Que a gente fala hoje com Kardec: arrependimento, expiação e reparação. Se a gente volta lá no Evangelho, a gente vai ver que esses três elementos já estão lá, de maneira simbólica. João Batista, aquele que é o precursor de Jesus, uma das suas principais falas era a seguinte: arrependei-vos. Arrependei-vos era a pregação primordial de João Batista, preparando os caminhos do Senhor. Porque Jesus, quando adentra uma vida, ele representa a chegada de consciência. Então, João, isso está registrado em Mateus, capítulo 3, versículo 11, por exemplo, Lucas, capítulo 3, versículo 16. Tem uma hora que João fala assim: o meu batismo é o da água, mas depois de mim vem aquele que traz o batismo do fogo e do Espírito Santo. Aí a gente fala assim: meu Deus, o que tem a ver? A gente está falando. Batismo de água, arrependimento. Batismo do fogo, batismo do Espírito Santo. Aí surge a ideia: será que a gente consegue correlacionar as coisas? Porque o batismo, no contexto do desenvolvimento do cristianismo, foi muito associado ao ritual. Mas a palavra bapto, do grego, significa mergulho. Mergulho na matéria, talvez? Mergulho em si mesmo. Então a gente já começa a buscar um sentido mais espiritual. Batismo do arrependimento, batismo da água. O que o Espírito vem fazer de volta no corpo?
O Espiritismo nos mostrando os bastidores de uma reencarnação, que foi aqui também mencionado, foi apresentado para nós um pouco desses bastidores. O espírito no mundo espiritual, reconhecendo, aqui nós não estamos tratando da generalidade dos casos, porque nós sabemos a reencarnação, o processo reencarnatório varia ao infinito conforme a natureza do espírito, que ele viveu e tudo mais. Mas, de modo geral, pegando uma condição mediana, o que acontece? No mundo espiritual, ou às vezes ainda durante a encarnação, o espírito percebe, sente que aquilo que fez não é o mais adequado. Arrepende-se. A palavra arrependimento vem do grego metanoia, significa literalmente uma expansão de consciência. Ou seja, aquilo que antes ele não alcançava, ele não percebia como sendo algo ruim, de repente a consciência dele se expande um pouco e ele começa a sentir um incômodo por ter feito aquilo. Começa a sentir a necessidade de mudança. Porque o remorso começa a se fazer presente também à medida que a consciência vai se esclarecendo. Mas ao mesmo tempo em que ele se arrepende e sente esse incômodo, abre-se para ele um caminho de esperança. O arrependimento, diz Kardec, lá no Código Penal da Vida Futura, suaviza os travos da expiação. Então, por isso esse símbolo da água que João associa ao arrependimento, porque, embora ele seja o fruto de um incômodo que o espírito começa a sentir, ele também já é a abertura para uma mudança. Abre-se uma porta de esperança e de renovação. Então, por isso, a figura da água. Também associada, Dr. Ricardo também mencionou, à matéria. No simbolismo das Escrituras, a água é muitas vezes um símbolo da matéria. Jesus caminhando por sobre as águas. Jesus com os discípulos fazendo a travessia sobre o mar da Galileia, né? Aquele símbolo do mar que oscila, as ondas e tudo mais, isso é um símbolo da vida na matéria. O corpo, majoritariamente composto de água, quando vamos reencarnar, mergulhamos literalmente na água, numa piscina que é a placenta. Então a gente já começa a perceber que a ideia do arrependimento como primeiro passo de um processo de reajuste do espírito perante a lei já está lá. Por isso João fala, eu sou o precursor. É o abre alas, é o que abre caminhos para a mudança com Jesus. É o espírito que se arrepende, que reconhece erros e que começa a se abrir pelas portas da esperança à renovação. Por outro lado, o que é a representação do fogo? João disse, eu trago o batismo do arrependimento, da água. Agora vem aquele que traz o do fogo e do Espírito Santo. O fogo aqui é talvez das melhores representações para o remorso. Aquela ideia de fogo eterno que se vê no Evangelho, que a gente interpretou literalmente, não é senão uma figura do remorso que existirá no Espírito, consumindo por dentro, enquanto houver o que alimente esse fogo. Então a ideia do fogo eterno no Evangelho é mais ou menos assim, eterno enquanto dure. Porque o remorso prevalece enquanto existir no Espírito aquilo que o alimenta. A partir do momento que ele se predispõe à mudança e mergulha verdadeiramente na mudança, daí a ideia de batismo, mergulho, o fogo vai perdendo espaço. E a gente vai entendendo o último dos batismos, do Espírito Santo. Né? Então, aqui, já associando, se o arrependimento é o batismo de água, o fogo, o batismo da expiação, que é o lidar mesmo com o remorso, com as dores, com esse anseio de colocar para fora aquilo que nos faz sofrer, o batismo do Espírito Santo será, por sua vez, o quê? Reparação. Quando o Espírito se purifica, quando o Espírito se santifica, quando ele consegue extrair mais do divino em si. Renovação, evolução, desenvolvimento, libertação. Então, se a gente consegue, com auxílio das ferramentas que o Espiritismo nos traz, ajudando-nos a entender os mecanismos da lei e da evolução, a gente vê que esses princípios, esses pilares já estavam lá, os mesmos três. Primeiro, arrependimento. Depois, lidar com o fogo do remorso e as lutas, os desequilíbrios que nós criamos pelos maus feitos, pelos desvios. Mas, por fim, o Espírito Santo, isto é, o Espírito que sai da experiência mais santificado. E santificado para nós no Espiritismo significa mais purificado. Quanto mais purificado, mais feliz.
mais livre, mais leve se faz o espírito em sua jornada. Então lá estão as mesmas ideias que hoje o Espiritismo nos ajuda a entender de maneira mais clara e evidente. Entendendo que muitas vezes esse batismo do arrependimento, a representar o mergulho na água, estará traduzido na reencarnação, onde voltamos para lidar com o batismo do fogo das nossas expiações e para operarmos o batismo do Espírito Santo, a nossa renovação, a nossa libertação desses desvios, desses desajustes do pretérito. Porque parte do mecanismo sábio da lei é fazer o espírito lidar com os desequilíbrios que ele criou, equilibrando de volta. Eu me lembro de uma definição do Emmanuel no livro O Consolador, questão 135. Pergunta assim, Emmanuel: se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? E essa é a melhor definição de mal que eu já pude ver na literatura espírita. Emmanuel diz assim: o determinismo divino consiste de uma só lei para todas as criaturas, para toda a criação, que é a lei do amor, a lei do bem. No entanto, quando a criatura confia mais em si mesma do que na sabedoria de Deus, ela torna as suas fragilidades um foco de ações contrárias a essa mesma lei de harmonia. Eis o mal. Então, olha que visão interessante de mal que Emmanuel nos traz. O que é o mal? É uma intervenção indébita, limitada, porque nenhuma criatura tem o alcance de Deus. É uma intervenção momentânea, transitória, que gera uma desarmonia. Esse é o mal. E aí ele ainda acrescenta: é preciso reajustar essa harmonia. Eis o resgate. Então, para a gente tornar isso mais palpável. Em uma determinada existência, me confiei a muitos vícios, por exemplo, que prejudicaram o meu corpo. Isso se gravou também em meu perispírito, gerando determinadas perturbações, que poderão, por exemplo, se traduzir em enfermidades numa futura existência. E o meu resgate, portanto, será conviver com os desequilíbrios que eu criei, operando agora de acordo com a lei, no bem, no equilíbrio, na disciplina, para recompor o equilíbrio que foi perturbado. Isso com relação ao meu corpo. Mas vamos dizer que em relação a um outro indivíduo. Eu prejudiquei um outro indivíduo, criei uma desarmonia nos seus sentimentos, nas suas emoções. Eu serei levado a viver com ele novamente, muitas vezes dentro do lar, convivendo com os impactos da desarmonia que eu criei. Então vai ser difícil, a convivência vai ser desafiadora, etc. Mas eu sou chamado, pelo amor, pelo bem, a reconstruir aquela harmonia naquela relação, muitas vezes de mãe e filho, pai e filha, irmãos e irmãs. Um indivíduo que perturbou uma sociedade inteira pelo uso equivocado do poder, da influência que tinha, muito provavelmente, mais à frente, será chamado novamente a conviver com os impactos desse desequilíbrio que ele criou naquela coletividade, sendo chamado com muitos sacrifícios e renúncias a ajudar aqueles corações a se reequilibrarem. Esse é o mecanismo sábio da lei divina. O arrependimento é expressar agora o alcance de uma nova consciência, a expiação, a disposição do espírito agora de conviver com os desequilíbrios que ele criou, de passar por esse fogo de provas, de lutas, mas o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, a representar a esperança da vida renovada em Jesus. Sempre mais bela, sempre mais feliz. Esse é o mecanismo. Então essa história que a gente contou ao início, de Jesus e de Pedro, nos fez se acordar de um conceito muito interessante que o André Luiz traz no seu livro Evolução em Dois Mundos. Capítulo 19. Quando lemos primeira vez esse conceito, achamos extremamente interessante. Chama-se Sementes do Destino. E eu vou até ler um trechinho aqui que eu acho que vale a pena, porque ele nos diz assim: o André Luiz, nesse capítulo, ele está descrevendo mais ou menos o que acontece com o espírito quando passa para o mundo espiritual. De novo, existem casos e casos, variando ao infinito, mas pegando uma generalidade, uma média. O que acontece? O espírito passa ali, às vezes, por uma região de sofrimento, fica algum tempo, alguns mais, outros menos, mas em determinado momento ele começa a reconhecer que errou em alguns aspectos. Vamos lembrar o caso de André Luiz. No primeiro momento ele achava que estava ali por sorteio, né? Aí de repente ele começa a ver, puxa vida, né? Eu acho mesmo... Ele começa aquele orgulho todo a ter uma
uma brecha. E aí ele fala, puxa, então vou orar para Deus. Começa o Espírito a voltar-se para uma força soberana. E ele é acolhido. Então, mais ou menos, o que acontece é isso. O Espírito se encarna, passa por alguma zona, às vezes, de sofrimento e tal, e de repente ele é acolhido. Quando começa a se abrir a mudança, por alguma instituição no mundo espiritual, pelos benfeitores que o acompanham. E ali ele vai passar por um tratamento, como no caso do André de novo, né? Ele vai passar por um tratamento, vai começar a ganhar, digamos assim, um certo equilíbrio, vai começar a ter mais recursos para poder analisar melhor o que foi a vida. Às vezes não só a última, mas ele vai um pouquinho mais longe, faz incursões um pouco mais longe no tempo. Quem se recorda aí do caso de Camilo no livro Memórias de um Suicida? Quanto tempo de preparação que ele viveu, de estudos e tudo mais, até o momento em que eles falaram, agora a gente vai fazer uma incursão mais profunda. Levaram ele lá aos tempos de Jesus, quando ele havia acompanhado a crucificação do Mestre, e enfim, foi muito doloroso para ele relembrar de tudo aquilo. E ele foi entendendo os porquês dos sofrimentos, das dores. Então, de um modo geral, é isso que acontece. A gente começa a olhar a vida de lá com mais clareza, com o auxílio dos nossos benfeitores. A gente começa a estudar, a preparar-se, já pensando no futuro, na próxima existência. E aí, então, que o André Luiz, né, de certo modo, escrevendo um pouco do que aconteceu com ele mesmo, ele diz assim, ó, qual doente, agora acolhido em outros setores, pela encorajadora convalescença de que dá testemunho, então ele está como um doente convalescente, mas ele está com boa vontade. E aí, quanto mais boa vontade, mais o auxílio do alto consegue nos ajudar. O devedor desfruta suficiente serenidade para rever os compromissos assumidos na encarnação que deixou recentemente, analisando os males, os sofrimentos de que se fez responsável, acusando ainda a si próprio, com incapacidade de perdoar-se, tanto maior quanto maiores foram as chances ou oportunidades de elevação que teve no mundo. Quanto mais luz teve, mais difícil é ele lidar com os desequilíbrios, os desajustes. E aí ele acrescenta, muitas vezes são levados a escolas, né, mais elevadas, recebem noções mais amplas da vida, aprimoram-se na instrução, vão ganhando alguns créditos. Todavia, as lembranças dos erros voluntários, ainda mesmo quando as suas vítimas já tenham superado as sequelas dos golpes sofridos, entranham-se-lhes no espírito por sementes do destino. Gente, isso aqui é fantástico. Aqui está dizendo que por mais que a vítima às vezes já tenha avançado, mas o espírito, no trato consigo, aquele ponto de desajuste, aquele equívoco cometido, fica lá como uma semente, entranhada nele mesmo, semente do destino que ele chama. De vez que eles mesmos, em se reconhecendo necessitados de promoção a níveis mais nobres, pedem novas reencarnações com as provas de que carecem para se quitarem consciencialmente consigo próprios. Então o André aqui nos traz um dos principais mecanismos de funcionamento dessa lei. Não é a lei que vai forçar o espírito, tirando os casos de reencarnações compulsórias e tudo mais, mas de um modo geral, não é Deus, não são os espíritos superiores, não é a lei que vai forçar o espírito a passar por aquela experiência de expiação. É ele próprio, nessas sementes do destino que traz, que solicita, que implora, que pede por aquela experiência. Porque essa é a ideia de expiar. Ele sente o incômodo, ele quer pôr para fora, e ele sente que a melhor maneira de pôr para fora é vivendo algo similar ao que ele criou. Ao desequilíbrio, à desarmonia que ele criou. É interessante porque o Chico, certa feita, numa entrevista a um programa da TV Globo, a Glória Menezes, inclusive, que o entrevistava. Isso está no livro Entender Conversando, capítulo 5. O Chico traz essa mesma ideia, porque perguntaram para ele sobre essas expiações dolorosas e tal. E ele falou assim, que o espírito, quando chega no mundo espiritual, ele é acolhido, né, com tanto amor, e o irmão Jacó, lá do livro Voltei, convive com benfeitores e tal, mas aqueles pontinhos estão dentro dele.
Quanto mais amor ele vê em volta, mais incomodam aqueles pontinhos dos desajustes de outrora. E então ele pede. O Chico chega a dizer assim, é que nós temos uma espécie de brilho espiritual. Não um brilho no sentido ruim, né, de orgulho, não. É que o Espírito tem, ele mesmo sente essa necessidade. Puxa, eu preciso viver aquilo, para sentir um pouco do que eu criei, para experienciar um pouco. Então a gente vai entendendo que muito dos processos expiatórios são a tentativa, são a rogativa do Espírito de colocar para fora aquele fogo que o consome. Essas sementes do destino que ficaram entranhadas no seu ser. O Espírito Sheila traz uma mensagem no livro Passos da Vida chamada Pontos Mortos. É o anseio do Espírito de colocar para fora aqueles pontos mortos. Ele pede, portanto, para viver experiências similares. Aí a gente entende muito dos mecanismos expiatórios que temos no mundo, em que muitos deles, o próprio Espírito será o solicitante. Às vezes solicitando até mais, mas sendo moderado nas suas expectativas pelos benfeitores. Às vezes ele queria ter uma vida mais difícil ainda. Os benfeitores, calma, vamos gradativamente aqui, porque eles sabem o que é encarnar, o que é esquecer, o que é lidar aqui com as lutas da matéria. Mas aí a gente já consegue entender melhor como funciona esse mecanismo, o arrependimento, que é acompanhado da esperança, né? Todo aquele carinho, aquele amor que sente lá, mas também o anseio de expiar, de colocar para fora aquilo, vivendo de novo experiências similares, para que o Espírito possa então se reajustar a caminho do último passo, que é o reparar, que é o fazer de volta. Mas entendendo esse mecanismo da lei, não podemos também incorrer numa visão muito rigorista, né? Naquela visão da lei de Talião, a que se faz, a que se paga, olho por olho, dente por dente. Essa visão funciona nos estágios mais inferiores, em que o espírito não tem nem muito consciência. Mas nos estágios minimamente mais conscientes, começa a vigorar, em equilíbrio a essa lei de justiça, a misericórdia. E a possibilidade de atenuar as consequências, escolhendo caminhos melhores. Porque se a gente fosse resgatar olho por olho, dente por dente, tudo que fizemos, gente, quantas encarnações? Só de sofrimento. Por que não é assim? Porque em algum momento a gente começou a entender que existe um mecanismo de balança, que contrabalanceia todo mal equivocado, todo mal cometido. A gente começa a entender, com Jesus, com o Evangelho, com Pedro na sua carta, o amor cobre a multidão dos pecados. Para ilustrar isso, vamos a uma outra historinha. Dessa vez, irmão X, Bert Campos, no livro Estante da Vida, capítulo 28, a mensagem se chama O Poder do Bem. E ele fala do caso de dois amigos. Armando, se não me engano, um deles, e outro, Jacinto. Esses dois amigos, um deles ia dar carona para um outro, levá-lo até um local, e aí eles estavam ali conversando sobre a lei de causa e efeito. E um deles se mostrava assim muito renitente, muito rigorista na aplicação da lei de causa e efeito, enquanto que o outro tentava ali pontuar, olha, a gente tem que pensar em termos de mais flexibilidade no mecanismo da lei divina, do seu funcionamento. Então, esse que era mais flexível perguntou, você não acredita que a misericórdia ela possa assim atuar, digamos, suavizando as sentenças da justiça? Não. A justiça é a justiça e cada um terá que pagar. Mas vem cá, você não acredita que a gente possa renovar os destinos, plantando outra natureza de sementes, agindo de outra maneira? Não. Foi feito e há de ser colhido integralmente. Mas você não acredita que o amor possa destruir assim muitas das algemas do ódio, que o bem possa diluir muitas das sombras do mal? E ele, o primeiro deles, inflexível. Você não acha que quando a gente vê alguém passando por provas, por dificuldades, e a gente se move no sentido de auxiliar esse alguém,
não resultarão daí benefícios para ele próprio, que vai entender melhor o que está vivendo, vai poder crescer mais com aquilo, e também para nós mesmos mais à frente? Não, sempre muito irredutível, sempre muito inflexível. E eles entram no carro e vão fazer a viagem. Era um dia chuvoso, existia uma certa distância ali a ser percorrida, e em determinado trecho da viagem, numa elevação assim, eles passam num buraco. Um buraco perigoso, o carro dá aquela balançada, e aí o amigo, que era mais flexível, falou assim, olha, o buraco perigoso, né? Eu acho que a gente podia parar aqui e colocar pelo menos uma placa, um aviso, um alerta para quem vier depois de nós. E aquele primeiro indivíduo, imagina, isso não é dever nosso, isso é de quem cuida da via. Cada um que se vire depois, não vamos ficar aqui perdendo tempo com isso. Não toca, segue adiante. Chega até o local, deixa ali seu amigo e volta. Quando volta já à noite, pelo mesmo caminho. Só que em decorrência da chuva, o buraco havia se expandido, se alargado. E à noite, coberto com água, ele não vê o buraco, passa por ele e capota o carro. Passado algum tempo, lá está aquele outro amigo que ele havia deixado visitando no hospital, onde ele iria passar por uma cirurgia para reconstruir uma das suas pernas que havia ficado destruída em decorrência do acidente. E aí ele estava muito silencioso, esse amigo, muito reflexivo, pensando consigo e chegando à conclusão de que o mal não precisa resgatar o mal onde o bem chega antes. Olha a conclusão que ele chegou. O mal não precisa resgatar o mal onde o bem chega antes. Como a dizer, gente, que qualquer parcela de bem que nós acrescentamos à nossa vida, ao nosso caminho, às vidas ao nosso redor, é parcela atenuante dos nossos próprios reajustes, expiações, dores, dificuldades. No mundo vemos ainda tanto mal a resgatar o mal por conta da dureza dos corações. Mas quando o bem fizer mais parte da nossa vida, não precisaremos tanto de expiações tão dolorosas. Porque a finalidade da lei divina, não nos esqueçamos nunca, não é o sofrimento pelo sofrimento, mas a educação, o reajuste de rotas do ser. E se ele consegue o reajuste por livre adesão, por busca espontânea do bem, para que a necessidade de uma dor assim tão intensa? Emmanuel é muito feliz ao descrever isso para nós, no prefácio do livro Falando a Terra, quando ele nos diz assim: a gazela desperta com o canto do pássaro, mas a rocha com a explosão da dinamite. A gazela representando aqui aquele que está mais suave já no caminho do bem, aquele que já está mais sensível. Para esse, o recurso de despertamento pode ser o canto do pássaro. Mas para quem se faz ainda o rochedo de orgulho, de resistência, indisposto a servir e ajudar vidas ao seu redor, qual o recurso a lei tem de despertá-lo? A dinamite. As dores maiores. Agora a gente vai aprendendo, à luz do Espiritismo, vendo todas essas histórias que nos são trazidas, que o mal não precisa resgatar o mal, onde o bem, a flor do bem, puder nascer antes. A vida que, por livre e espontânea vontade, se direciona ao bem, já está fechando esses ciclos de dores, de expiações tão dolorosas, porque voluntariamente já está se abrindo a renovação. Por isso também Emmanuel vai nos dizer, toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, de acordo com as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa indefinidamente. Ou poderíamos acrescentar, ao menos atenuada. Mas toda vez que a justiça divina nos encontra em serviço, manda a divina misericórdia, que é o fiel da balança na lei divina, que a execução da pena seja pelo menos suavizada, quando não adiada, modificada em sua natureza essencial. Todas essas histórias que os Espíritos nos contam
não são senão estímulos, ilustrações para que entendamos como é esse mecanismo. Encontrando um caminho de libertação e de evolução que não passe mais agora pelos caminhos mais atrozes, mas por caminhos de mais consciência. Para que evoluir batendo cabeça, como dizemos na expressão em português, se a gente pode evoluir escolhendo com mais discernimento, escolhendo caminhos mais amenos, que são os caminhos do amor. Jesus não veio senão para isso, dizendo-nos que todos chegaremos às finalidades da vida, mas que poderemos escolher o jugo suave ou o jugo pesado da dor. Porque com Cristo, mesmo quando há dor, há suavidade, porque há esperança, porque há confiança, porque há esse sentimento de que a misericórdia não nos desamparou. Para ilustrar mais uma vez isso, uma outra historinha. Nós vamos pescar agora no livro A Vida Escreve, o espírito Hilário Silva através de Chico Xavier. Capítulo 20, chamada Merecimento. Ele vai nos contar o caso de um indivíduo chamado Saturnino. Os nomes são interessantes, né, das obras espíritas. Saturnino. E diz que Saturnino era um homem de bem. No lar, pai amoroso, esposo dedicado. Era a caridade encarnada. Onde havia um aflito, ali estava ele. Um servidor exímio em qualquer circunstância que encontrasse. Não só na vida pessoal, no lar, nas atividades espíritas, ele era espírita, mas também no trabalho. Muito dedicado no trabalho, muito honesto, comprometido. O seu sorriso era sempre um sorriso envolvente, parecia um raio de sol junto aos companheiros. Então, uma pessoa muito querida. E qual não foi a surpresa de muitos quando, em determinado dia, o vem acidentado no seu trabalho. Ele trabalhava ali junto a uma máquina, se não me engano, de tecelagem, e havia sofrido um acidente. E o sangue escorria aos borbotões, e todos os amigos se reúnem buscando meios de auxiliá-lo. Rasgam as vestes para tentar estancar o sangue. Logo aparece o chefe, o leva ao hospital para que pudesse ser tratado. Ali, chegando os familiares e tudo mais, o médico aparece e lhes diz: olha, temos uma boa notícia. O braço realmente está comprometido, mas felizmente precisamos amputar só o dedão. O braço, embora ferido, vai se recuperar. Então colocaram ali uma tipó e aí surgem, né, os comentários, as conversações entre os colegas de trabalho, entre pessoas conhecidas. Mas como assim uma pessoa tão boa, né, passar por isso? Temos visto às vezes mãos criminosas que saem ilesas dos seus malfeitos, dos seus equívocos, e com ele uma pessoa assim tão boa. Temos que nos reunir aqui para ajudá-lo, né, no que for possível. Não faltaram até aqueles comentários, tá vendo? Ó, ser fiel à religião aí, né, ser fiel à prática não adianta muita coisa. O indivíduo é pura caridade, só faz o bem e ainda com ele que vai acontecer esse tipo de coisa, né? Enfim, todos esses comentários, as manifestações de carinho. Ele então, Saturnino, agradece a todos, mas vai para o lar junto com a esposa um pouco angustiado, um pouco triste, um pouco abatido com aquilo que havia acontecido, meditando, né, nos porquês. À noite, ele e a esposa comparecem à reunião mediúnica de que participavam. E ali ele conduziu os trabalhos com a mesma dedicação de sempre, embora aquela pontinha de tristeza no coração. Quando a reunião estava já para se findar, comparece o benfeitor espiritual da reunião, Macário. E volta-se para ele, o Saturnino, e diz: olha, hoje você esteve aí abatido, mas não haveria motivo para tal. Porque, meu amigo, Deus não quer o sofrimento dos seus filhos. E toda dor sentenciada pela justiça divina pode e será atenuada pela divina misericórdia quando nós apresentarmos condições para tal. Por isso eu te digo que não se mantenha nesse estado de abatimento, de desânimo, porque, como você sabe, você preparou esse mergulho de novo na carne.
E você mesmo, buscando os reajustes necessários, lavrou para si essa sentença, sementes do destino. Você, Saturnino, trazia consigo uma semente do destino. E na busca desse batismo da água, que é a reencarnação, lavrou para si esse batismo do fogo, que é a experiência que você viveu agora. E aí, voltando no tempo, ele diz, porque há alguns anos você era um comerciante, um lidador no litoral do Brasil, e um de seus empregados, enfermos, sem recursos, por não poder aceder a uma de suas ordenações, você mesmo, com as suas mãos, o obrigou a triturar a sua mão num engenho rústico. E por muito tempo, meu amigo, você andou perturbado aqui no mundo espiritual, relembrando aquela cena do caldo de cana a misturar-se com o sangue, os gritos de sua vítima. Por muito e muito tempo, você andou por aqui em perturbação espiritual. E por conta dessa semente do destino entranhada no seu ser, você rogou uma existência de muita luta, de muito trabalho, em que perderia o seu braço mais útil nesse mesmo trabalho. No entanto, nesta encarnação, desde muito jovem, quando teve contato com a doutrina, tens conseguido converter a sua vida em trabalho no bem. E a gente percebe a sutileza do benfeitor, né? Não te elogio, porque o resultado a gente só vai poder saber ao final. Mas temos reconhecido que algo você tem feito. Desde a sua juventude, sua vida tem sido trabalho. Por isso eu te digo, meu amigo, alegre-se. Porque por justo débito você deveria entregar hoje o braço inteiro. Mas a misericórdia, em seu favor, fez com que entregasse apenas um dedo. Então, bendiga as possibilidades que o amor vai abrindo para a libertação de nossos dramas, de nossas dores, do pretérito, de nossos desajustes. E aí ele cai em lágrimas, né? Como quem sente um alívio, como quem sente que ali se fecha um ciclo de ajuste perante a lei, sobretudo perante si mesmo e a própria consciência. E embora tenha conseguido uma licença de 30 dias, no outro dia ele comparece ao trabalho. Mas se o médico te deu 30 dias, fala, perdi só um dedo, posso ser útil em alguma coisa ainda, graças a Deus, e volta a trabalhar. Então, uma historinha singela, mas que nos ilustra de maneira muito didática, de que maneiras pode o bem, o amor, que soubemos trazer ao nosso destino, de que maneira podem eles operar perante os ditames da lei a nosso favor. O Emmanuel mesmo chegaria a dizer que o bem que fazemos em algum lugar será depois o nosso advogado em toda parte. E para concluirmos as nossas considerações, recordamos de André Luiz, que de certo modo viveu tudo isso e compartilha algo de sua própria experiência. Traz-nos ele um apólogo, uma espécie de conto, em que ele diz que um determinado indivíduo estava muito aflito porque compareceria a um tribunal, a um julgamento. E angustiado com aquilo, ele busca auxílio em alguns amigos, 3 deles, para sermos mais exatos. E o primeiro dos amigos diz, olha, eu não posso te acompanhar até o tribunal, mas eu posso te dar algumas roupas melhores, uma vestimenta melhor para você comparecer lá diante dos juízes. O segundo amigo, um pouco mais solícito, lhe disse, olha, nós não podemos entrar no tribunal com você, mas nós poderemos te acompanhar até a porta. E finalmente o terceiro dos amigos lhe diz, não só irei contigo, como falarei por ti. Explicando-nos a lição, diz-nos André Luiz, o primeiro dos amigos é uma representação do dinheiro, ou dos recursos materiais. No máximo pode nos dar uma outra feição exterior, não mudando nada por dentro. Não podendo nos auxiliar perante esse tribunal, que é o tribunal da própria consciência, por exemplo, na desencarnação. O segundo dos amigos representa a nossa família, os seres que nos são queridos, que nos poderão acompanhar, nos dando sustentação até a porta.
até, no caso, para nós encarnados, até a sepultura. Dali por diante, cada um perante o seu tribunal. E qual seria então o terceiro amigo que disse que iria com ele, não só iria com ele, mas como falaria por ele? E de fato assim foi. Falou com tanto vigor, com tanta eloquência a respeito daquele indivíduo, que não só conseguiu que ele se libertasse ali de muitos aspectos mais complicados, como fosse promovido a outros planos de realização. Qual seria então esse terceiro amigo que comparece junto de nós perante o tribunal? Esse amigo é o bem que pudemos ter feito, que será o nosso advogado aqui ou além, no transcurso da vida, à medida que caminhamos. Todo bem que pudermos ter ascendido será elemento suavizador nesse mecanismo sublime, sábio, misericordioso e justo da lei que nos preside destinos. Que não nos esqueçamos disso. Que saibamos sim a justiça naquilo pelo que passamos. Que não alberguemos no coração qualquer traço de revolta ou de inconformação. Mas que saibamos também que a lei divina não é cega, que a lei divina não é insensível e que a sua finalidade sempre, em todos os tempos, em todos os séculos, é retificar os filhos de Deus para a felicidade que estão destinados. Portanto, se por moto próprio, vontade própria, já pudermos buscar o bem e o amor, a lei e a justiça na sua feição mais enérgica, naturalmente não terá mais o que fazer, porque o objetivo já estará sendo alcançado. Que Jesus, portanto, nos ajude a todos a passarmos por esses batismos da água, do fogo, do Espírito Santo, do arrependimento, da expiação, mas enfim, da renovação e da libertação com Cristo, com o seu Evangelho, para o futuro luminoso de paz e de felicidade que a todos está destinado. Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.